Novidade bastante interessante. Beleza? Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é algo divertido, é algo interessante, é algo que costumeiramente costuma dar muita dor de cabeça para as equipes, tá? Nós iremos documentar a REST API, tá? Então, o tema de hoje é documentação na prática. Pois bem, nós teremos atividade durante essa aula, valendo nota, e a atividade só vai valer para quem estiver presente na aula, tá? Quem não estiver presente é zero. Então, vamos lá? Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar com a parte de documentação da REST API, tá? Nós iremos mexer com a documentação da REST API para o projeto Bulixo, tá? Utilizando os conceitos que nós já revisamos sobre requisitos. Então, é aqui que começa realmente a fusão entre o que vocês viram lá atrás, em análise, né, propriamente dito, com o conteúdo de análise, e a parte prática, né, o somatório com a parte prática, o somatório de tudo que a gente viu até agora, né? Essa parte de desenvolvimento de API e tal. Então, as coisas vão começar a se juntar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Vamos aí uma breve introdução. Lembrando que no que se trata de documentação de API, a coisa é um pouco mais... a coisa é um pouco complicada, tá? Porque uma API, ela não é um site. Uma API REST é um serviço. E, como serviço, não existe uma página inicial do sistema. Não existe nada disso. O que existe, na verdade, é um conjunto de rotas, ou nós podemos chamá-los de endpoints, que é a palavra, inclusive, que é utilizada para identificar. Tá? Um conjunto de endpoints, onde cada endpoint fornece atua como um recurso. E esse recurso distribui as suas funcionalidades através dos verbos HTTP. Tudo bem. Mas, já que eu não tenho página inicial, já que eu não tenho página, né, nenhuma página de apresentação, então como é que eu posso ter acesso às funcionalidades do recurso? Como que eu sei? Através de qual documentação? Qual o mecanismo que é utilizado para isso? Nós vamos ver isso hoje, tá? Então vamos lá. Conceito. Documentar nunca foi e nunca será uma tarefa das mais legais. Geralmente é monótono, cansativo e trabalhoso. Fato. Documentação tende-se a se perder ao longo do tempo e facilmente fica desatualizada. De fato, quando se tem, geralmente ela não reflete a versão mais atual do sistema. Muito difícil. Muito difícil. A não ser que seja uma aplicação comercial altamente rentável, cuja documentação seja extremamente importante para o desenvolvedor ou para quem vai consumir o serviço, geralmente as documentações são deixadas de lado. Tá? Mas vamos considerar a situação contrária. Às vezes, passamos por dificuldades na hora de consumir uma API sem documentação. Então, a gente está olhando do ponto de vista de quem está consumindo o serviço. Muito bem. Se eu quero consumir o serviço, o que eu preciso saber? A rota para o endpoint, qual recurso oferecido no endpoint e quais são os verbos deste recurso no endpoint. Então, são perguntas fundamentais que devem ser respondidas. Caso contrário, nós teremos um problema.
Então, vamos tocar em frente para a gente entender. Considere as informações necessárias, rotas, métodos, parâmetros destes métodos, quais verbos são atendidos pelos recursos. Enfim, sem uma documentação adequada, é um verdadeiro pesadelo descobrir o que é oferecido por uma API. Vocês já devem ter percebido que para expor o que o serviço faz, não é uma tarefa muito fácil. Nós consumimos através do Postman os nossos serviços que foram construídos, mas foi fácil porque nós estamos consumindo. E quando é um serviço de terceiro? Quando é uma API que eu não conheço, que eu tenho que consumir, qual que é a primeira coisa que eu vou perguntar? Tudo bem, cadê a documentação? Não existe documentação. Aí, meu amigo, como é que você quer que eu consuma um serviço se não tem a documentação dele? Resultado. Não dá. Não tem como. Para isso que existe esse cara aqui, ó, Swagger. É aí que entra o Swagger. O qual pode ser descrito como um framework que automatiza a documentação, com a qual é possível descrever e consumir e visualizar sua REST API. Tá? O interessante do Swagger é que ele mantém sua documentação sempre sincronizada, tanto no lado cliente quanto no lado servidor, já que ele está integrado diretamente ao código. Olha só que interessante. O Swagger, ele é ligado ao código, né? Através de mecanismos que existem dentro da própria linguagem que ele está embarcado. E, uma vez ligado ao código, é possível que ele reflita as mudanças na documentação que vai ser exibida. Opa! Aí a coisa muda de figura. Tá? O Swagger é uma especificação independente de linguagem para descrever REST API, disponível em diversas plataformas, como Java, C#, PHP, Python, entre outras. Então, o Swagger, na verdade, ele é um framework baseado em algo maior chamado OpenAPI. OpenAPI é uma iniciativa de alguns grandes polos de desenvolvimento de APIs do mundo. E aí eu estou citando a Amazon, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc. Tá? Que fomenta a criação de um padrão de documentação mundial, único, através de conceitos baseados em XML. Então quer dizer que a documentação de uma API é baseada em XML? Sim. A resposta é yes. Isso mesmo. Swagger é uma dessas iniciativas, tá? Então, a gente vai estudar uma voltada para o C#, né, que é a nossa plataforma de desenvolvimento aqui. Existe uma para Java, existe uma para PHP, existe uma para cada plataforma que produza aplicações web. O Visual Basic tem uma, e assim por diante. Visualbasic.net, tá? vb.net. Vamos lá. Importante destacar que a documentação exposta pelo Swagger se trata geralmente de uma parte especial dos documentos de requisitos de um projeto. Opa, estou voltando lá numa aula anterior que nós tivemos, quando nós fizemos a revisão dos requisitos. Lembram disso? Se eu não estou errado, foi o encontro 3. Foi o último encontro presencial antes da pandemia, né? Dessa bagunça toda que se instaurou aí. Então, lá nessa aula a gente fez uma revisão dos requisitos. E é justamente isso que nós iremos trabalhar, tá? Como documentação, é óbvio. Precisa ter uma origem essas informações. Nada melhor do que sejam as documentações do sistema, certo? Então, a parte especial dos documentos de requisitos de um projeto dedicado a expor as funcionalidades e serviços disponíveis pela aplicação. Então, a documentação de um projeto web, ela tem que ser voltada a expor as funcionalidades e serviços disponíveis. Então,
Todo levantamento de requisitos feito, ele tem que ser pensado. Lembra e perceba aqui que eu falei, ó, de uma parte especial. Então, existe uma parte dos documentos de requisitos que ela é pensada para a exposição de aplicações do tipo Web Application, né? Ou as nossas REST API. Então, tem que existir. Tem algo que é voltado para isso. Certo? Correto? Vamos em frente, vamos continuar. Na imagem abaixo, é possível visualizar o modelo padrão de documentação exibida após configurarmos o Swagger. Dá uma olhada como é que fica, ó. Então o que ele mostra aqui nessa imagem? Ele mostra a URL da documentação do Swagger, que ele cria automaticamente, baseado na sua codificação, e nós vamos ver isso na prática, tá? O nome do serviço que está sendo oferecido, da rota, né, principal, da URL base, né? URL, não estou falando URI, tá? A URL base. E aí, em seguida, o recurso que está sendo oferecido neste endpoint, que é no caso aqui produto, e os verbos que ele atende. Com descrição. Muito importante. Então, cada vez que eu clicar num item desse aqui, ele vai abrir uma caixa para mim com muita informação a respeito deste recurso, deste verbo HTTP que está sendo oferecido por este recurso, certo? Então, é aí que entra a documentação de requisitos. Então, tem que haver uma parte da documentação que é voltada para trabalhar com isso aqui, certo? Vamos em frente. Muito bem, chegou a parte boa. Logo no começo já vai ter pergunta, tá? Mas vamos relembrar, ó. Só vale para quem está presente, tá? Responda os questionamentos a seguir valendo nota. E, por favor, liberem os microfones um de cada vez para ir respondendo cada uma dessas questões. Eu vou dar 1 minuto. 1 minuto? Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Beleza. Eu vou dar para vocês. Deixa eu medir. Temporizador. Deixa eu ver. Quanto tempo eu vou dar para vocês? Vamos ver. Cada questão, eu acho que 2 minutos é muito? É muito, né? Mas vamos dar. Vou. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu vou dar 2 minutos para vocês responderem cada questão dessa, tá? Beleza? Então, cada um de vocês vai atrás, levanta o conteúdo, vê do que eu estou falando, tá? E responde as questões. Eu estou anotando as notas aqui do lado. Então, quer dizer, nós estamos fazendo uma microprova no meio de uma aula ao vivo, beleza? Então, vamos lá, então. Primeiro flashback, tá? Quais são os tipos de requisitos que temos? Valendo? Funcional e não funcional. Muito bem, o Michael já respondeu. Funcional e não funcional. Então vamos lá, pontuação para o Michael. Só um pouquinho. Deixa eu lançar aqui. Bem, mais um. Perfeito. Oh, caramba. Ótimo. Estou esperando os outros.
Muito bem, acabou o tempo. Então, só tivemos o Michael respondendo a questão. Muito bem. Mikael. Até hoje eu não acerto seu nome, cara. Vou chamar de Michael, tá? Vamos em frente, então. A segunda. E agora eu quero uma resposta bem elaborada, hein? Qual a diferença principal entre eles? E eu quero a descrição completa, tá? Atenção. Valendo. Funcional são as funcionalidades do sistema. E não funcional são as características que o sistema vai ter. Como obter resposta em 2 segundos, por exemplo. Muito bom, Igor. Quem mais? Eu lembro de ter falado muito mais coisas sobre isso, hein? O Igor já falou. Quem mais fala, por favor? Alguém mais? Professor, não sei se está Fala. certo, mas um requisito funcional ele pode ser tipo, contemplado assim no sistema mesmo, né? Quando um não funcional ele pode ser tipo, não assinar tipo o documento, tipo algo físico mesmo, tipo não no virtual que seria o sistema. Pode E a ser. Mikael, professor, Michael não. Ah, tá. Mikael, beleza. Tá certo, Mikael. Quem mais? Ainda temos 15 segundos, hein? Muito bem. Acabou o tempo. Então, nós só temos o Mikael e o Igor pontuando as questões agora. Cada um ganha 50 pontos, tá? Para cada maisinho. O Mikael teve 2 participações, está levando 100 a mais. E o Igor teve uma participação, está levando só 50. Beleza? Então, deixa eu anotar. Eu vou lançar quando vocês entregarem o relatório de vocês, tá? Muito bem. Ah, ainda tem isso também. O relatório. Então vamos lá. Vamos fazer uma breve revisãozinha básica a respeito disso, tá? E durante certas partes da aula haverão outras oportunidades de participação, tá? Então, quem não participou agora pode participar depois. E quem não participar é zero. É uma pena. Está deixando de ganhar ponto. Então vamos lá. Requisitos. Então, quando se trata de requisitos, vamos lembrar, olha, os requisitos oficialmente são divididos em funcional e não funcional, tá? Quando se trata de requisito, tá nesses dois. Os dois, mais as regras de negócio, compõem os requisitos de software, tá certo? Então você precisa dessa caixinha verde, mais essa caixinha rosa, que para mim é rosa, mais essa caixinha amarela para compor os requisitos de software. Então, não é apenas uma ou outra que faz acontecer. Você precisa de um conjunto de coisas para que isso possa vir a acontecer, tá certo? Muito bem. Então, aqui um exemplo de um requisito funcional especificado. Ó, o identificador único para o requisito, tá? No caso é um requisito funcional 0003. O nome dele, emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critério pré-estabelecido.
o módulo a qual esse requisito pertence é cobrança, a data de criação, o autor, a data da última alteração, caso haja, o autor da alteração, caso haja, a versão desse requisito, caso haja, né? Aqui nós estamos na versão 1 ainda, e a prioridade dele. E uma breve descrição contando uma historinha, e é bem historinha mesmo, tá? Do que esse requisito deve fazer. Certo? Muito bem. O que mais a gente pode dizer? Nesse caso, eu estou falando de requisito funcional. O não funcional é especificado da mesma forma, só que a sigla ali é outra, né? Aqui é RN, não RF. Ele também é especificado da mesma maneira, tá? Usando a mesma documentação. E o que é mais importante, a história por trás dele aqui, ela é uma história bem abstrata, porque requisitos não funcionais geralmente são de coisas como nós iremos fazer. Os requisitos funcionais tratam de coisas do que faremos e não do como faremos. Tem uma diferença, tá? Então, a historinha geralmente de um requisito não funcional é uma historinha grande, tá? É alguma coisa voltada para um assunto extenso, tá? Você tem que dar um referencial muito bom para que a turma possa entender isso, né? E lembrando que os requisitos não funcionais geralmente envolvem as equipes de desenvolvimento e equipes de infraestrutura em TI, tá? São coisas como, por exemplo, o nível dos serviços, os servidores, o tipo de aplicação, o tipo de servidor que vai ter usado, o tipo de banco, essas coisas assim. Isso, então, descreve uma história muito mais complexa do que algo simplesmente desenhado que a gente põe aqui. Tá? O requisito, ele é um requisito não funcional, ele geralmente é uma redação, é uma história, literalmente, tá? De algo que você, como você pretende fazer aquilo. Então, é algo complexo, tá? Muito bem. Feito isso, vamos lá para a parte da prática. A parte da prática dessa aula, ela vai ser um misto de um pouco de teoria e um pouco de programação, porque tem muita coisa no Visual Studio que terá que ser explicada, tá? Aí vocês terão que participar diretamente comigo. Aqueles que estão acompanhando com o Visual Studio, prestem bastante atenção no que eu estou fazendo. Lembrando que esse vídeo vai estar gravado, vai estar no YouTube, e que vocês têm que entregar um relatório baseado nessa aula, tá? Então, vamos lá. Adicionando o Swagger a uma API. Tá? No nosso caso, nós estamos trabalhando com ASP.NET Web API, que é da Microsoft, que é embarcado dentro do Visual Studio. Muito bem. Então, para adicionar o Swagger em um projeto do tipo ASP.NET Web API, devemos instalar um projeto open source chamado Swashbuckle. O Swashbuckle, ele é um componente, é um pacote adicional que a gente coloca em aplicativos do tipo ASP.NET Web API, tá? Dentro do próprio Visual Studio. A gente vai ver como é que faz isso. Hoje a gente vai fazer isso, tá? Para tanto, podemos utilizar o gerenciador de pacotes NuGet, que permite adicionar componentes para uma aplicação. O NuGet, ele vem embarcado dentro do Visual Studio, tá? Ele faz parte do Visual Studio. Inclusive, a maioria hoje das aplicações utiliza largamente, amplamente o Swagger e o Swashbuckle. Não só os dois, né, mas muitos outros. E eles usam hoje, oficial, né, o gerenciador de pacotes NuGet, para adicionar novas funcionalidades e novos pacotes, novos componentes para as suas aplicações do Visual Studio. Então, o que vocês vão aprender hoje em aula, dificilmente alguém ensina por aí, tá? Vocês teriam que aprender utilizando tutoriais da internet, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Adicionando o Swagger à API. Ao lado, podemos observar como acessar o NuGet Package Manager. Esse carinha amarelo aqui, ó, essa opção, tá lá em Tools, NuGet Package Manager, tá? O qual permite acesso ao Package Manager Console.
console de gerenciamento, tá? Ferramenta de linha de comando que permite adicionar, alterar ou remover pacotes de um projeto. Então é por aqui que a gente faz isso por linha de comando. Tá certo? Por linha de comando. Na janela console, basta digitar o comando abaixo que adiciona o pacote /buckle ao projeto. Você digita essa linha de comando com versão ou simplesmente só a linha de o comando mais o pacote que você quer adicionar. Em algumas situações você não precisa nem colocar versão, você vai direto. Ele simplesmente adiciona para você o componente do Visual Studio, tá? E aí você tem que usar depois, saber usar. Além do console, existe também uma ferramenta visual para gerenciamento dos pacotes de um projeto, ou até mesmo de uma solução. Ó. É o Manage NuGet Packages. Ele permite que você... Ele abre uma ferramenta visual dentro do próprio Visual Studio. Tá? Aqui está a ferramenta, ó, que mostra para você os pacotes que tem disponíveis. Quando você quer adicionar um pacote novo, você simplesmente vem aqui nesse search, coloca o nome do pacote que você quer, ele procura sozinho para você. Só que você tem que ficar... A única coisa que você tem que ter atenção nessa janela é em qual dessas abas você está. Se você está na aba Browse, quer dizer que você vai navegar no repositório de componentes em busca de coisas para colocar na sua aplicação. Se você está na aba Instalado, quer dizer que você está olhando pacotes instalados no seu projeto. Ou se são atualizações. Vocês podem até reparar aqui que ele está marcando que tem uma atualização para ser feita no meu projeto aqui. Tá? Quando eu entrar lá, eu vou disparar essa atualização aqui. E a gente vai usar esse mecanismo aqui. Ele é bastante interessante, tá? Bastante útil. Tá? E vamos ver isso na prática agora. Então eu vou parar por aqui. Vou para o Visual Studio e vou continuar lá. Beleza? Só um minutinho. Vou puxar o Visual Studio. Alguma dúvida até agora, gente? Não? Beleza, vamos em frente então. Alguém com algum problema de visualização? Alguma coisa? Não, Google, você não pode me ajudar. Eu estou além do seu alcance. Muito bem, vamos lá então? Vou compartilhar com vocês a tela do meu Visual Studio para a gente observar aqui, tá? O que está acontecendo. Só um instantinho. Beleza. Tá aí o Visual Studio compartilhado, tá? Nós estamos observando o nosso projeto, tá? O projeto Bulixo, né? A REST API do projeto Bulixo. Aqui nós temos as controllers que trabalhamos, o POCO, o FakeDB, então toda a parte de organização, funcionalidade do nosso projeto. Muito bem. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adicionar a funcionalidade de documentação, né? A gente vai precisar adicionar o Swagger, /buckle, para dentro do nosso projeto, para a gente ter acesso à parte documental. Então, como que se faz isso? Você pode fazer das duas maneiras. Você pode vir em Tools, colocar aqui no Get Package Manager, e você abre o Package Console. O meu apareceu aqui embaixo, ó. Eu vou mover ele e vou colocar em outro lugar, tá? Ó, eu clico aqui e vou selecionar aqui centralizado para ele aparecer como se fosse uma janela do DOS para mim, tá? Muito bem. O que eu posso fazer? Por aqui, eu posso instalar diretamente o pacote. Então, eu venho aqui e coloco install, package. Aí eu coloco /buckle. E eu não preciso nem colocar versão. Ele já vai adicionar direto baseado na minha versão do .NET Framework. Tá? E qual a outra opção? Deixa esse cara aqui por enquanto, não vou dar Enter. A outra opção é eu vir aqui no projeto, ó, botão direito, e utilizar o menu aqui, ó, Manage NuGet Packages. Ele abre para mim aquela telinha de gerenciamento. Ó, a minha já abriu e updates aqui já, tá? Aí, se eu vir instalado, ele mostra os pacotes que tem instalado dentro da minha aplicação. Se eu vir em Browse, ele permite eu navegar no repositório. E aqui, meus caros, nós temos milhares de pacotes, de componentes
que podem ser utilizados na nossa aplicação, tá? Alguns dos quais são famosos, ó, o pacote jQuery, eu posso colocar um pacote mockup, eu posso trabalhar com JSON, e eu já tenho JSON nesse projeto, ele até está dizendo aqui que eu já tenho, tá vendo? Entre outras coisas, ó, eu tenho NUnit para fazer testes unitários, Automapper, que faz mapeamento entre objetos de classe e objetos de banco. Então, quer dizer, eu tenho uma infinidade de coisas que eu posso utilizar aqui, inclusive o Swashbuckle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar por aqui, ó. Swashbuckle. Olha lá. Aparece vários, ó. Inclusive esse que a gente quer, ó, a versão 5.6.0. Eu clico nele, ó. Aí eu venho na tela lateral, tá vendo aqui, ó? Ele tem todos os detalhes do pacote que eu selecionei, ó. Todos os detalhes, versão, data, etc, etc. Essa versão aqui já é meio antiguinha, ó. Então esse aqui já está estável há bastante tempo. Eles devem estar trabalhando com coisas para o ASP.NET Core, tá? Bom, tudo bem. Vamos aqui clicar em Install. Ele vai instalar para nós. Você pode acompanhar aqui a instalação dele. Aqui ele está questionando se eu aprovo essas mudanças, né? Ele vai instalar além do Swashbuckle, ele vai instalar alguns pacotes a mais. Tudo bem, não tem problema. Aqui ele está mostrando para mim a instalação. Pode reparar que ele está executando tarefas aqui atrás. E pronto, pacote instalado. Não teve nenhuma pergunta, a não ser confirmando se você quer que instale ou não. Não teve nenhum problema, nenhum erro de compilação, nada. Então o pacote está instalado corretamente bem. Perfeito. Vamos em frente. Quando ele instala aqui, gente, ó, ele cria essa pasta app-start. Dentro da app-start, ele cria esse arquivo, ó, swagger config, tá? Muito bem. Só que existem algumas coisas que a gente precisa fazer quando a gente instala o Swagger ou o Swashbuckle na nossa API. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar na API para que a configuração funcione adequadamente. A primeira delas, vão anotando aí, a primeira coisa, instalei o pacote. É a primeira, tá? Segunda, eu preciso criar uma pasta para colocar os meus documentos, lembrando que lá no começo da aula eu falei que documentação em REST API baseado no modelo da Open API, toda a documentação de API é baseado em XML. Então eu preciso armazenar, ter um local de armazenamento da minha documentação XML. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui, eu crio uma pasta, lá no projeto, ó, tá vendo onde eu fui, ó? Projeto, Bullish REST API. Aí eu venho aqui, eu add, new folder. Eu chamo essa pasta de docs. São documentos da aplicação, tá? Eu vou utilizar essa pasta, daqui a pouquinho ela vai começar a aparecer em vários lugares. Isso aqui é importante, tá? Muito importante. Por quê? Eu preciso mudar uma configuração da aplicação agora para determinar que a aplicação exija que a documentação XML seja criada. Porque, por default, o Visual Studio não obriga você a fazer isso. Tá? Não obriga. Isso é uma coisa que é opcional. Você escolhe ou não se você vai fazer. Pois é. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos clicar aqui no botão direito, no projeto, tá? Ó, Bullish REST API. E eu vou aqui, ó. Eita. Properties. Vou mexer nas propriedades da aplicação. Aqui você tem uma série de informações bastante interessantes a respeito da aplicação que está sendo utilizada, tá? O nome do assembly da aplicação, né? Que é importante isso, tá? Uma REST API sempre é compilada como uma DLL. Então, esse é o nome da DLL. Ó. Aqui está o nome
padrão do pacote que a gente usa, do namespace, que é Bullish Hash API, a versão do .NET Framework que a gente trabalha, que tipo de saída na compilação vai ser criada, que é um class library. Entenda a class library como DLL, é uma biblioteca, tá? Só que o que me interessa é isso aqui, ó, a opção build. Aqui tem várias opções de compilação, mas essa aqui é fundamental, ó. XML Documentation File. A partir do momento que eu selecionei isso aqui, o Visual Studio começa a entender que ele obrigatoriamente todas as classes que pertencem ao projeto têm que possuir sumário. Obrigatoriamente. Muito bem. Então eu venho aqui, eu vou trocar essa pasta bin aqui, ó, que é o local onde ele compila, né, a aplicação, e vou colocar docs. Em vez de ser bin, passa a ser docs. Então, docs, bullish, REST API. E vamos guardar esse caminho aqui. Deixa ele guardado. Salva a modificação e sai. A partir de agora, meus caros, repara o que aconteceu aqui na nossa aplicação. Eu vou abrir cliente pouco, ó. Fica observando. O Visual Studio printou de verde aqui, ó. Colocou uma setinha verde embaixo de tudo, que é o nome de classe e as propriedades que tem. O que ele está tentando dizer para você? Se você passar o mouse em cima, você vai perceber que ele vai dizer o seguinte, ó, que estão faltando os comentários XML para esta classe. A mesma coisa para as propriedades. Então, o que você tem que fazer? Colocar o summary ou sumário para a sua classe. Como é que você coloca summary? Barrinha, barrinha, barrinha. Pronto. Você põe summary desse jeito, ó. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Muito bem. Você põe summary e ele para de dar erro. Nós vamos fazer a mesma coisa para todos, tá? E não adianta copiar e colar, tá? Tem que ser criado isso aqui. Senão, o Visual Studio não entende. Se você tentar, ele não aceita. Aqui já tem, tá vendo? Ó, já pôs summary, tá faltando as propriedades. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Muito bem. Excelente. Vamos fazer aqui. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Barrinha, barrinha, barrinha. Excelente. E agora vamos para mais uma rodada de perguntas valendo nota. Que tal? Hein? Vamos para mais uma rodada valendo nota. Só um instantinho que eu vou preparar aqui para vocês. Aqui. Aí eu vou colocar no Visual Studio aqui mesmo, tá, gente? Só um minutinho. Fica mais fácil. Vou criar aqui, só para a gente poder avaliar, vou criar um arquivo TXT aqui. E eu vou colocar a perguntinha dentro dele. Fica mais fácil, tá? Porque senão eu vou ter que voltar lá para a aplicação, sair do Visual Studio, aí fica nesse troca-troca de tela. Outro dia deu erro por causa desse... Aqui dentro de Docs, pode ser? Aqui. Add. Outro dia deu erro na aula por causa disso, tá? Eu estou tentando evitar fazendo de um jeito mais fácil. Aí eu vou fazer aqui, ó. TXT, tá? A pergunta vai ser o terceiro flashback, ó. Flashback 3. 2 pontos. O que é, aliás, o que significa explique.
Então, pergunta de agora. O que significa pouco? Valendo mais 50 pontos. 3, 2, 1, valendo. Tem 2 minutos para responder. Uma classe isolada que não instancia, não herda. Não. Isso não é pouco. Mais ou menos? Não. Passou longe, Igor. Isso é definição de outra coisa. O que significa pouco? Teve na última aula. Uma classe de domínio, não é? Meia resposta, Igor. Você pode fazer melhor, vai. Professor, posso tentar? Pode, mano. Eu lembro que tem alguma coisa a ver sobre objetos antigos do Java. Eles quiseram trazer para o C Sharp, alguma coisa assim, tá certo? Não lembro ao certo como é que é. Meia resposta. Tá quase lá. Meia resposta. Vamos lá. Vocês têm mais 30 segundos. $20. Professor, também tem a ver com a regra de negócio da aplicação? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Ah, entendi. Acabou o tempo. Muito bem. Acabou o tempo. Então, o Igor e o Mikael deram respostas parciais. Eu vou dar pontos parciais, beleza? Então, 25 para cada um. Lembrando que esses pontos serão somados depois com a entrega do relatório, tá? Vamos em frente. Pouco, gente, significa plain old C Sharp Object. Aquele velho e bom objeto do C Sharp. Uma classe pouco é uma classe que não tem ligação com nenhuma outra. É uma classe pura, um objeto puro. Ela não depende de ninguém para existir e ela não é associada com ninguém. Ela simplesmente existe sozinha em seu espaço-tempo. Ela pode ser utilizada e ela pode compor outros objetos, mas ela não depende desses outros objetos para existir. Certo? Isso é pouco. Vamos em frente. Vamos continuar então. Eu vou pegar FakeDB agora. E vou adicionar também Summary. Pontinho, pontinho, pontinho. Aqui já tem Summary, né? Que é o singleton. Beleza? Aqui tem tudo Summary. Mas o que é mais importante? Aonde é importante você colocar o Summary é aqui, ó. Aqui é muito importante ter Summary. Uma vez que tem a Summary aqui, essas informações aparecem lá na documentação. Então, por exemplo, aqui em cliente controller, no Summary da classe, eu vou colocar aqui recurso cliente. Representa a tabela cliente do banco de dados. Feito. Aí vamos lá. Esse primeiro get, eu vou dar o significado geral dele, que é obter todos, né?
todos os registros. Muito bem. E aqui, embaixo é obter registro por chave primária. Muito bem. Ótimo. Colocamos isso aqui. Vou repetir a fórmula em estado. Olha lá. Aqui. Professor, Por um... Oi? esse sumário aí, ele serve para quê? Você pode dar O sumário... Não, calma. O sumário, você está vendo a sintaxe do sumário? Que sintaxe é essa aqui? Alguém lembra? Ele parece de comentário, né? Tudo bem, as barrinhas lembram comentário, mas e essa parte de dentro aqui, lembra o quê? Ele parece de coleção. Não. Parece XML. Isso, muito bem. XML. Porque, na verdade, o que acontece? Assim como tudo do .NET, o Visual Studio... Oi, pois não. Tá, vamos lá. Tudo no Visual Studio, em termos de configuração, é XML. Interação é XML. A troca de informações entre as camadas do .NET Framework é feita como? Através de XML. Então, a Microsoft embutiu o recurso do Summary oficialmente a partir do Visual Studio 2010 para permitir que os programadores desenvolvessem recursos de documentação para o front-end. Então, a partir do código, você consegue obter documentação legível do lado do front-end. Esse summary, Walter, nada mais é do que a possibilidade de você documentar o que o seu código faz e servir de referência lá do outro lado. Olha só, lembra que FakeDB... Vamos lá. FakeDB, todos os... a classe FakeDB, eu vou até colocar um significado aqui. Banco de dados... Bem, banco de dados falso. Agora, observa quando eu passo o mouse em cima de FakeDB aqui, na classe estado, olha o que ele traz. Ele traz aquela declaração que eu coloquei lá. Banco de dados falso. Entendeu, Walter? É para isso que a gente usa o summary. Ele permite documentar o que as nossas classes fazem. E isso é importante porque, baseado nele, você consegue incluir aqui informações ligadas aos requisitos para serem usadas lá no Swagger. Praticamente, então, seria uma forma de se comunicar dentro do próprio código. Seria uma forma de você dar instruções de como utilizar o seu código. Tá? Vamos pensar dessa forma. Seria um help. Uma forma de help. Tá? Em vez de você ficar clicando F1 toda hora para descobrir para que serve aquilo lá, é só você passar o mouse em cima que ele diz para você o que faz. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, FakeDB estados, ele já está dizendo para mim que é um singleton. Tá certo? Porque eu escrevi singleton lá. Se eu escrevesse outra coisa, ele traria outra coisa. Tá? Muito bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cliente, ó. Vou até copiar aqui, vou colocar aqui. Recurso estado. Representa a tabela estado no banco de dados. Muito bem. O que mais que eu posso fazer? Tá travando o vídeo. Oi? O que foi? Tá dando uma meia travada. Não, mas aí é a transmissão, né? Aí já não é comigo. Aí é a transmissão.
Pode ser a internet. E aqui para baixo eu não vou mexer, não. Eu vou até apagar isso aqui, que a gente não vai mexer com isso agora. Vou mexer com isso depois. Tá? Beleza. E vou fazer a mesma coisa com o fornecedor, ó. Faço Mary. E... oh, caramba. Aqui. Muito bem. Agora eu vou copiar lá aquele texto que a gente usou e vou colocar aqui. Aqui eu vou chamar de fornecedor. Vou colocar a palavra aqui por fornecedor também. Beleza? Aqui, obter todos. Tá ruim demais. Obter todos os registros. Aqui embaixo. Obter registro usando a chave primária. Muito bem. Perfeito. Essa primeira parte nós já mudamos, já alteramos, já adequamos, tá bom. Ficou legal. Agora a gente vai continuar. Então, voltando ao nosso checklist lá. Primeira coisa, instalar o pacote. Segunda coisa, adicionar summary às nossas classes, tá? Muito bem. Terceiro, eu vou modificar agora a classe que ele criou, Swagger Config. Observa só, na classe Swagger Config, ele vai dizer inclusive que está faltando coisa aqui. Mary, para ele não dar erro. Você pode ver que na classe que ele criou, ó, ele colocou um negócio enorme aqui. Isso aqui, na verdade, são orientações de como utilizar o Swagger, tá? Eu tenho existem várias formas. Isso aqui tem sites da internet que publicam formas e mais formas diferentes de usar isso aqui, tá? Isso aqui é amplo pra caramba, dá pra você fazer uma pancada de coisa com ele, tá? Eu gosto de trabalhar de maneira bem simples. Então, para ser bem simplista, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou utilizar uma configuração bem simples dele. Eu vou aqui, ó, fechar esse carinha aqui. Vou fazer isso aqui também. Ó, aqui está aparecendo só a versão da API, tá? Eu vou fazer o seguinte. Espera só um pouquinho. Eu vou apagar esse cara. Eu vou apagar o resto. Porque eu não vou usar, né? Não vou usar. Isso aqui são outras instruções, são coisas a mais. Não vou usar. Quero usar a coisa mais básica possível, tá? Vou usar uma instrução para um método que vai pegar os comentários. Aqui. Beleza? E aqui eu vou trocar esse cara e eu vou esvaziar ele completo. Tá? Por enquanto, tá? Depois a gente pode até pensar em usar alguma coisa para melhorar, para aumentar, para deixar mais bonita a API. Mas por enquanto, só isso aqui tá bom, tá? Ele tá achando ruim porque a gente não tem esse método. Então nós vamos ter que criar esse método aqui dentro, ó. Aqui embaixo. Eu vou criar esse método. Então, eu vou usar pode ser private, né? Private. Essa classe é estática, né? Então, lembra da definição de static? Tudo dentro do estático só pode ser usado estático. Estático só usa estático. Vamos lá. String. Vou usar o mesmo nome aqui, ó. E, beleza. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um método que busque os dados que eu quero lá dentro do caminho que eu estou trabalhando, tá? E como que eu faço isso? Eu faço dessa forma, ó. Return string.format
Então, eu vou formatar uma string que eu vou dar resposta. O primeiro parâmetro é o caminho aonde eu vou buscar. Então, vou colocar aqui, arroba. Ah, por que o arroba, professor? Para eu não ter que ficar digitando barra, para eu não ter que ficar digitando... porque se eu tiro esse arroba daqui, ó, eu teria que digitar barra alguma coisa, barra alguma coisa, entendeu? Então, o que eu faço? Eu ponho o arroba na frente e o C# já entende o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui vai o caminho onde está o nosso arquivo aqui, ó. Alguém lembra qual que é o caminho? Ó, aqui em propriedades, no build, esse caminho aqui, ó. Pegar esse cara, vamos colar esse cara aqui dentro. Colocar barra, esse caminho. E depois, eu passo qual tipo de parâmetro que eu quero que ele pegue, tá? Aqui, eu vou usar uma instrução do Visual Studio que busca qual é o diretório aonde está a nossa aplicação. Ele tem algo que faz isso, ó. É isso aqui, ó. System.appdomain .current domain .base directory. Então ele vai lá no diretório base, que é c:/documentos/ projeto, entendeu? Ele pega o caminho aonde está a tua aplicação dentro do HD do servidor ou da sua máquina, do seu HD, tá? Então ele vai lá e busca isso aqui para nós e coloca esse caminho aqui na frente, ó, onde está esse 0, tá vendo? Beleza. Com isso pronto, o que está faltando agora é colocar nossa aplicação para rodar. Primeiro, vamos dar um build para ver se está tudo funcionando. Build solution. Vamos ver. Perfeito. Agora deixa eu botar para rodar aqui para ver o que ele vai fazer. Vamos lá? Eu vou colocar aqui, eu vou mudar ele para rodar pelo... Ele está com o Chrome, eu vou botar ele para rodar pelo Internet Explorer. Tá? Existe um motivo, depois eu explico, mas tem a ver com a compilação. O Visual Studio combina melhor com o Internet Explorer e com o Edge, tá? Eu vou usar o IE por enquanto. Então, vou clicar aqui, botar minha aplicação para rodar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo. Muito bem. Deixa eu... Ó, eu parei... o legal é que eu paro o IE, ele para aqui também no Visual Studio, tá? Eu vou botar para rodar de novo e eu vou mudar a visualização do Teams para o Internet Explorer, tá? Para todo mundo ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Professor, é uma dúvida. Oi? Tem como eu consumir a API sem o Postman? Tipo, pelo Internet Explorer mesmo, ou tem que usar o Postman? Não, você precisa de algo que você possa fazer uma requisição HTTP. O navegador, ele faz internamente, sem que você interaja com ele. Uhum. Entendeu? No seu caso, tem como uma aplicação fazer uma requisição HTTP para uma API. Tem como fazer isso. Entendi. Tá? Mas é código C#. Depois eu mostro até. Eu tenho até pronto esse código, porque a gente usa no trabalho. Depois eu mostro para vocês como funciona. É meio complicado. Mas dá para fazer, tá? Dá para usar. Beleza. Vamos lá, mudei. Ó, tá todo mundo vendo o Internet Explorer? Ah, tá na mesma coisa. Tá dizendo que tá forbidden para mim. Tudo bem, calma. Escreve aqui, ó, na linha de comando, ó, Swagger. E dá um Enter. O que ele traz para você? A página da documentação da sua API Swagger, né? Onde você pode visualizar
os seus métodos. Olha só que bonitinho. Vamos fazer um teste? Vamos ver se está funcionando mesmo? Vamos pegar cliente, ó. Aqui, ó. Clica aqui no get de cliente. O que ele traz para você? Aqui, ele traria um exemplo de como é a classe cliente. Lembra aquela classe, a Swagger Config? Que eu tirei o conteúdo dela e deixei só as coisas mais básicas? Então, se você configurar adequadamente lá, ele traz aqui para você um exemplo do código para consumir essa API. Ah, quer dizer então que tem como fazer isso. Gente, tem como fazer uma porrada de coisas usando Swagger. Swagger é muito bom, tá? Vou dizer para ele que eu quero testar. Então eu vou vir aqui no tryout. Tá? O que ele fez? Ele disparou. Como é um método get para tudo, né? Então ele vai lá e pega tudo. Ele trouxe para mim, ó. Olha só, eu já consumi. Assim como a gente faz pelo Postman, ele já fez, ó. Só que a vantagem é que ele traz, ó. Isso aqui talvez interesse, viu, Mikael? Essa é uma outra forma de consumir API por linha de comando, ó. Entendi. Beleza. Tá? Quem usa Linux vai reconhecer isso aqui na hora. Porque isso aqui é praticamente um comando Linux. Cur é um comando do Linux, tá? Muito bem. Agora, isso a gente fez para um método que retorna tudo, né? Aqui, ó. O código de resposta HTTP 200. E aqui está o cabeçalho de resposta da nossa requisição. Olha que legal. Ele traz bastante coisa, então, para a gente ver. Né? Muita coisa, muita resposta, né? Muita coisa interessante. Agora, e se eu quero um apenas? Como é que eu faço? Eu clico nesse get de baixo e olha só, ele já informa para mim, por causa daquela rota pesada que a gente fez, né? Que é uma rota que exige um número, né? Ela exige a chave primária, senão não entra. Então a rota está bem especificada. Se você não colocar bem formada a rota, nem executar ele executa. Então dá uma olhada. Por causa disso, ó, ele já está dizendo que existem parâmetros obrigatórios, como por exemplo o ID. Então eu posso informar aqui, por exemplo, o número 4 e disparar o tryout. O que ele faz? Ele faz a requisição, ó, HTTP para clientes, método get, ID igual a 4. E ele traz para mim a resposta da API. Certo? A mesma coisa, meus caros, ele faz para os outros. Ó. Get de estado, se eu der um tryout, ele vai trazer tudo que tem lá de estado. A gente tem alguns lá. Se eu especificar o estado, ele vai trazer o estado pela chave. Por exemplo, o 2. Tryout. Olha lá. ID 2. Né? Perfeito. E a mesma coisa para fornecedores. Se eu der um get de fornecedores e clicar em tryout, ele dispara imediatamente. Ó. Ele traz tudo para mim. Ó. Beleza. Se eu quero testar um só, eu fecho aqui. Eu venho no get por chave, né? E aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, 3. Tryout. Ah lá. O registro número 3, resposta 200 e aqui os cabeçalhos de resposta. Muito bem. Entenderam? Agora é a hora das perguntas. Vocês entenderam? Alguém está voando? Ou todo mundo entendeu o que foi passado? Alguém tem alguma dúvida? Se não temos dúvidas, vamos continuar então para a parte seguinte da nossa atividade, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e fala comigo. Vamos lá? Beleza? A atividade. O que é o relatório que eu quero dessa aula? Muito bem. Baseado nos conceitos apresentados, vamos revisar nosso código aplicando o Swagger/Buckle em nosso projeto, considerando as boas práticas vistas e os conceitos aprendidos. Então,
O que a gente fez hoje, eu quero que vocês façam no código de vocês, com uma diferença. Dá uma olhada aqui que eu quero a mais. Eu quero que você prepare o documento de requisitos baseado no modelo que foi apresentado na aula de revisão. Então, se vocês querem saber que aula que eu estou falando, é a aula número 3. Tá? O nosso terceiro encontro lá. Lá tem aquele modelo do documento de requisitos. Então, preste atenção na finalidade do documento. Queremos exibir as funcionalidades do CRUD que criamos. Em outras palavras, o que eu quero? Eu quero que vocês formulem um documento de requisitos para essas 3 classes que nós temos hoje. São elas: cliente, fornecedor e estados. Muito bem. Baseado nessas 3, eu quero que vocês criem o documento de requisitos para elas. Lembrando que hoje nós só temos a funcionalidade do GET para cada uma delas. Um GET all ou um GET por chave. Isso também tem que constar no documento de requisitos. Então, vocês vão construir um documento de requisitos para cada tabela, para cada serviço, cada recurso, né? Cliente, fornecedor e estado, e especificando a parte voltada para a API. O que tem que aparecer no sumário de cada uma delas. Então, é pegar o modelo, por exemplo, cliente. O cliente, aí, lá, especificação do verbo get para o recurso cliente. Esse é o requisito. Aí, lá no texto, na descrição, é o que vai aparecer lá no summary do get all. Aí depois, o requisito do get por chave. Entenderam? Então, vocês vão fazer, 6 requisitos funcionais, certo? Tratando get all e get por ID de cada uma das tabelas. E não mais que isso, o que vocês vão fazer? Depois, vocês vão pegar lá no Swashbuckle do projeto de vocês, lá no summary do projeto de vocês, vocês vão pegar o requisito que você especificou, copia, cola lá dentro do código C#. Na hora que rodar o código, tem que aparecer o requisito especificado lá na tela do Swagger. Entenderam? Muito bem. Professor, eu não entendi essa última parte, de copiar e colocar no código. Ué, a gente não fez o sumário lá, eu não escrevi um texto qualquer no sumário dos métodos? Sim, aham. Então, em vez de ser um texto qualquer, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você escrever no requisito para obter todos Sim. e colocar lá. Beleza. Entendeu? Valeu. Muito bem. Alguém mais tem dúvida a respeito? Professor, que tabelas são elas? Ué, são as 3 que nós fizemos, nós temos esse projeto aqui agora. Não são tabelas, são serviços, tá? São recursos. Nós temos cliente... Tem vários que o senhor fez. Oi? Tem vários que o senhor usou. Não, tem 3. Cliente, fornecedor e estado. Não são vários, são só 3. Então, cada uma das 3 tem um get all e um get por ID. O que você vai fazer? Um requisito para cada um. Então, você tem 3 controladoras, 6 requisitos. Certo? Muito bem, vamos continuar. Prepare seu código, como na última aula, juntamente com os documentos de requisitos. Eu quero os documentos dos requisitos, tá? E envie por e-mail, mas identifique no cabeçalho da mensagem seguindo o modelo abaixo. ADS Atividade 2020-0407. Neste modelo, se tiver fora do modelo, já sabe, né? Vai parar no lixo eletrônico com 24 horas limpa e eu só olho o relatório no final de semana. Olha a data de entrega. 10/4, sexta-feira. Eu só vou mexer com lançamento de relatórios
aos domingos. Então, quer dizer, se você mandar fora do formato e não tiver dentro da data, corre o risco do seu relatório ir parar na lixeira e ser apagado. Então, por favor, mandem um relatório no formato adequado. Tá? Põe lá no assunto isso aqui que está escrito. Copia e cola lá. Pronto. Está resolvido o problema. Beleza? Para ajudar vocês na implantação, além desse vídeo, tá? Que a gente está gravando nesse momento, eu também estou disponibilizando no PDF um conjunto de URLs que explicam, tá? Como proceder para configurar uma Web API com o Swagger. Então, nós temos 3 endereços aqui, tá? São endereços muito bons, eles explicam passo a passo o que precisa fazer, tá? Alguns deles são um pouco antigos, mas isso é um assunto relativamente antigo, que inclusive é cobrado pesadamente nas provas de admissão de empresa hoje em dia. Tá? Então, para você entrar numa empresa como a DB1, por exemplo, você tem que saber isso aqui. Senão você esquece. Você nem entra. Tá? Então, para ajudar vocês na atividade, nós temos as fontes de apoio. Beleza? Mais uma vez eu pergunto, alguma dúvida? Ficou claro o que eu quero com os requisitos? Ficou claro quais são... Senhor, explica de novo o relatório. Explicar o que eu quero? Relatório que eu não entendi direito. Tá bom, então vamos lá. Você vai fazer o documento de requisitos para cada uma das controladoras que nós temos na nossa Web API. Nós temos quais controladoras? Clientes, fornecedores e estados. Cada uma das 3 só tem 2 métodos GET. É o GET-ALL, que é o select asterístico do banco, né? E o GET por ID, onde eu passo a chave primária e você retorna aquele registro apenas. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça o documento de requisitos para cada uma dessas controladoras. Quero que você pegue uma por uma, são 3. Então, aí você vai ter, por exemplo, estados. Eu tenho um requisito que é o obter todos, e eu tenho outro requisito que é o obter por ID. Muito bem, você vai escrever o requisito conforme o modelo, e lá na descrição você vai colocar o que ele vai fazer. Exatamente o que ele faz. Certo? Você vai contar uma historinha, ele busca todos os registros na tabela fulano de tal. Certo? É isso que você vai fazer. Você vai fazer, então, 2 requisitos para a tabela clientes, 2 requisitos para fornecedores e 2 requisitos para estados. Muito bem. Depois que você fizer isso, você vai pegar o seu código, você vai fazer o passo a passo do Swagger Swashbuckle lá, para adicionar o Swashbuckle no seu código. E no lugar do summary dos métodos, você vai copiar os requisitos que você escreveu e vai colocar lá. Na hora que você rodar o seu código, o Swagger da sua API vai trazer o quê? Lá na descrição do método, ele vai trazer o que cada um deles faz de acordo com os requisitos que você escreveu. Então, como eu falei para o Michael, você vai abrir o teu requisito, copiar a especificação do requisito, vai lá no seu código C#, dentro do summary você vai colar. Na hora que você rodar a sua API, lá no Swagger, na tela do Swagger, vai aparecer o quê? Vai aparecer exatamente o que você colocou no seu documento de requisitos. Certo? A funcionalidade de cada um deles. Feito isso, você vai pegar seu código, você vai preparar conforme na última aula a gente já fez, que é tira a pasta packages, tira a pasta bin, tira a pasta obj, você vai zipar isso aí, vai anexar no e-mail, você vai pegar os documentos de requisitos que você escreveu,
você vai anexar no e-mail. Então, você vai ter 3 documentos de requisitos. Um para cada controller que você tem. Então, você tem um zip e mais 3 documentos de requisitos que você vai colocar anexados no e-mail, que é o seu relatório. E aí você vai mandar para mim com esse assunto aqui. Até quando? Até o dia 10/4/2020. Beleza? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Esse modelo de requisito pode ser o do PDF? Sim, é aquele da aula 3 que foi exibido para vocês em sala. Mais dúvida, gente? No e-mail tem que mandar os comentários dos requisitos? Não, você vai criar o seu requisito e na descrição do requisito você vai dizer o que ele faz. Não tem comentário de requisitos, Igor. Não existe comentário em lugar nenhum. No e-mail. Não, Igor, não tem isso. O seu relatório é somente os arquivos em anexo. Só isso. Você não vai escrever nada no corpo do e-mail. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá ótimo. Estamos encerrando nossa aula. Tá aqui o material de apoio, tá? Vai estar lá disponível no PDF. Eu agradeço em nome da Uniderp e da Croton. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E, por favor, todos se cuidando. Todos tomem muito cuidado. A Laura perguntou para mim hoje, eu acho que eu respondi meio por cima, assim, Laurinha, mas é porque nem nós, professores, sabemos, tá? Nós não sabemos quando as aulas vão voltar. Não sabemos. Então, o que tem lá no portal do aluno é o que nós temos no portal do professor, tá? Só que a gente já sabe que aquilo lá provavelmente não vingue, porque existe a possibilidade dessa quarentena se esticar até maio. Então, provavelmente a gente fique um bom período aí sem poder sair, sem poder ter as aulas, tá? Então, eu não tenho uma resposta melhor. Quando eu tiver, eu vou passar para vocês. Até lá, não tem nada. Tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos. Deixo o meu abraço para vocês. Fala, Walter. A nível nacional, nós tivemos uma prorrogação de mais 30 dias. Sim, mas Já, a reitoria não falou nada, tá? Não falou nada, né? Então, Não. mas tá 30 dias e agora vai ser tudo virtual mesmo o negócio. Parece Beleza. que o pico nós não atingimos agora e vai ser agora do dia 13 até o início de maio. Então, Uhum. Beleza. Então, bom, era isso. Na hora que eu tiver mais detalhes, eu passo para vocês, beleza? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um abraço.